Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Aletheia. Hoje eu tô aqui para me apresentar um pouquinho para vocês, né? Para que vocês me conheçam um pouco melhor. Tem bastante gente nova aí no canal. Eu agradeço a todo mundo que tem se inscrito aqui, né? E, bom, vou falar um pouquinho sobre mim, né? Já que a maioria de vocês não me conhecem, não sabem de onde eu venho, o que eu como eu vivo. Então, vou falar um pouquinho sobre mim. E quem quiser também, coloca aí nos comentários um pouquinho sobre vocês também, que eu gostaria muito de conhecer, né? Quem é que tá aqui me assistindo, pra gente virar, sei lá, uma família assim, que conversa, que fala sobre assuntos que gosta, que são tarô, astrologia, esoterismo em geral. Bom, eu me formei professora de inglês, né? Eu fiz letras na PUC aqui de São Paulo. Eu nasci aqui, moro aqui até hoje. E, bom, eu dei aula há muitos anos de inglês, até que eu tava numa escola que eu amava muito, e eu fui demitida. E a partir daquele ponto, assim, algo dentro de mim mudou, se transformou, como se algo novo tivesse que nascer. Eu sofri muito, então foi um momento de arcano 13 na minha vida, foi um momento daquela carta do tarô que se chama a morte, que muitas pessoas têm medo, misturado com a torre, né? Então foi arcano 13 e 16 ao mesmo tempo na minha vida, porque eu amava demais aquele lugar. Então eu passei pelo luto, passei da morte, passei pela torre, né? Passei pela decepção, por uma grande decepção, por aquele momento de perda que é a torre, por aquele momento que as suas estruturas, tudo aquilo que você acredita, você vê ali desmoronar e você não sabe direito por quê. Só depois que você vai entender. Nessa época eu já tirava tarô, então eu já tinha visto a minha demissão, só que eu ainda não confiava muito no jeito que eu lia. Então saiu aquela torre ali como resultado, eu falei assim, recolhi as cartas, deixei de canto e bom, aconteceu. Nisso, o tarô já tinha nascido dentro do meu coração, né? Desde a época da faculdade. Na verdade, ele nasceu antes. Quando eu tinha 12 anos, eu tive uma prima que era 12 anos mais velha que eu, mais ou menos isso, 12 anos mais velha que eu. E ela, infelizmente, ela já faleceu, ela faleceu muito nova. Ela faleceu com a idade atual que eu tô hoje, eu tô com 48 anos, ela faleceu mais ou menos nessa idade. E ela era muito espiritualista, e ela estudou radiestesia, ela também estudava tarô, ela estudava cristais, energias. Ela gostava muito de frequentar um centro espírita aqui em São Paulo, chamado A Luz Divina. E bom, quando eu tinha 12 anos, uma vez eu tava lá na casa da minha tia e tava toda aquela mulherada reunida, né? Porque eu tenho mais 2 irmãs, muitas primas, muita mulher na família. Então tinha prima, tinha tia, todo mundo lá, e chegou essa minha prima com cartas de tarô, né? Essas cartas eram destacáveis, tinham vindo numa revistinha, eu não sei qual era a revista na época, mas as revistas que tinham na época, acho que era Sexto Sentido, Revista Planeta, né? Deve ter sido algumas dessas revistas, e ela pegou aquelas cartas, destacou, e eram lindas, gente, eram super coloridas. E aí eu, tipo, uns 12 anos, pré-adolescente, perguntei pra ela: nossa, mas que coisa mais linda, que é isso? E ela falou assim, isso daqui são cartas de tarô. E eu falei, nossa, mas pra que serve isso? E ela falou assim, serve pra ver o futuro, pronto. Aquilo já caiu em mim, eu falei, meu Deus, que coisa legal, dá pra ver o futuro. Como boa escorpiana, com 4 planetas em escorpião, eu já fiquei muito curiosa com relação a esse assunto, né? Mas assim, guardei a informação e fui crescendo. Na faculdade eu comecei com cartomancia, a ler carta de baralho normal, daqueles que a gente jogava truco no bar. Aí uma amiga minha tinha aquelas revistinhas de significado das cartas do baralho comum, e a gente começou a ler essas cartas, né? E aquilo lá fazia até que algum sentido. Então, de novo, a cartomancia entra na minha vida. Aí, bom, resolvi ir numa taróloga. Né, uma amiga minha tinha ido numa taróloga, eu resolvi também numa taróloga, e ela abriu pra mim o tarô mitológico da Liz Green. Na época eu não sabia que tarô era esse, mas depois eu fui caçar. E achei muito legal aquela consulta e tal, guardei mais uma vez a informação. E aí eu comecei a ir atrás de tarô pra mim, né? E aqui no Brasil, o tarô mitológico da Liz Green era bastante comum. Eu acho que ele ainda né? Chama exatamente assim, tarô mitológico
da Liz Green, e tem também a outra pessoa que fez esse tarô com ela, que acho que é a Juliet Sharman. Eu deixo aqui na edição para vocês o nome, né? Eu tenho esse tarô até hoje, foi o meu primeiro tarô. Depois eu ainda comprei outro tarô mitológico. Desse ano eu tenho dois, o primeiro que eu não consigo desapegar porque foi o meu primeiro da vida, e depois eu comprei o outro porque pra ter assim, né, de backup mesmo. Porque eu sou a louca do backup. O tarô egípcio eu tenho 3, porque é o tarô que eu mais uso assim para trabalhar, então eu tenho 3. Rider-Waite também eu tenho um monte. Fora a coleção de tarô aí, que também eu gosto. Mas olha aí, assuntos paralelos surgindo, né? Mas voltando, ascendente em Gêmeos é assim mesmo. Aí voltando um pouco da minha história com o tarô. Aí eu vi aquelas cartas, tal, não sei o que, aí eu fui numa loja esotérica e achei o tarô mitológico da Liz Green. Comprei esse tarô. Então esse foi meu primeiro tarô e comecei ali a ler, né, pra mim mesmo, pra minhas irmãs, pra minhas amigas. Só que assim, o tarô mitológico, ele é muito profundo e ele é muito, como a Liz Green, né, psicóloga, ela é astróloga também, taróloga e psicóloga, ela tem uma visão assim, bem psicológica dos arcanos de tarô, que ela adaptou muito pro mito. Então o tarô mitológico é um tarô transcultural. Então foi para mim, como iniciante de tarô, para mim foi muito difícil entender a profundidade daquele tarô e as explicações que tinham lá naquele livro, porque eu era muito crua ainda, né, para oráculo, para tarô. Assim, eu não aconselho a pessoa começar com um tarô transcultural no início dos estudos, mas é óbvio que cada um faz o que quer, mas é mais fácil quando a gente vai pelo caminho tradicional, tanto que o tarô mitológico foi bem difícil assim para mim. Mas isso não é regra para todo mundo, né? Então, tava lá estudando com aquele tarô e tal, só que era muito profundo, eu não conseguia fazer a fofoca, sabe? Extrair aquela fofoca do tarô. Então, bom, aí eu comprei um segundo livro que chamava Curso de Tarô, do Vit Pramad. Ele tem Instagram até hoje, tá, gente? É Vit Pramad, eu deixo aqui escrito para vocês o nome dele, quem quiser seguir. Ele também vai para um lado bastante do tarô terapia, tá? Do aspecto psicológico do tarô. E bom, comprei esse livro e o livro dele era ainda mais profundo do que o tarô, do que o livro da Liz Green, né? Do que o livro do tarô mitológico, era ainda mais profundo. Porque ele usa o tarô de Crowley. E, bom, era cheio de símbolo cabalístico e pá, não sei o que. Eu falei, gente, mas tarô é muito difícil. Até que eu, na época, tinha o Orkut, aqueles grupos do Orkut, sabe? Que você entrava por afinidade de assuntos, né? Então tinha um grupo chamado Tarô é Tarô. E quem era a moderadora daquele grupo, eu acho que quem era a moderadora daquele grupo foi a minha primeira professora de tarô, que foi a Vera Cristina. Eu acho que era ela mesmo. E aí, ela meio que comandava o chat daquele grupo, né? Então, eu gostei do jeito dela, eu gostei das colocações que ela tinha ali no grupo. E aí, acho que através desse grupo que eu fiquei conhecendo os livros do Ney Naif, né? A trilogia do Ney Naif. Ele tem um livro que chama Curso de Tarô, e ele tem uma trilogia também que é muito interessante, que foi a primeira coisa que caiu nas minhas mãos, foi a trilogia dele, e foi o segundo volume que caiu na minha mão primeiro, que foi o Tarô, Vida e Destino. E aquele livro é que me fez cair várias fichas na minha vida sobre o tarô, e minha leitura deu um salto assim, sabe? Melhorou muito. Porque caiu a ficha do que era o tarô assim mesmo, né? Aí eu resolvi que eu ia estudar, eu ainda dava aula de inglês, mas eu tava já fazendo uma economia para largar, para não dar mais aula de inglês e ser só taróloga. E aí, como eu já conhecia a Vera do Orkut e tal, eu me interessei em ter aula com ela. E lá fui eu, isso era 2006. 2006. O primeiro semestre de 2006 fui ter aulas lá com a Vera. Aí ela já me encantou naquelas aulas de tarô, né? E ela era mestra também no tarô egípcio Kier, que hoje é o tarô também que eu leio junto com o tradicional. Então eu leio o Rider-Waite e o Kier. E ela me encantou com o tarô egípcio Kier. Então eu já acabei o curso de tarô tradicional e já emendei para estudar o tarô egípcio da Kier.
que me encantou também, e até hoje eu trabalho com esses 2 tarôs. Eu tenho coleção, tudo, gosto de tarô. O que eu tô trabalhando também, mas com menos frequência, é o tarô dos anjos, que eu amo também. Mas esses 2 são os meus xodós de início de jornada, né? O Rider-Waite, que é baseado em Marsella, e o tarô da Kier, o egípcio da Kier, que ele não é qualquer tarô egípcio, né? Porque muitos tarôs egípcios, eles são inspirados no Rider-Waite, nos arcanos menores. E o tarô egípcio Kier, o significado dos arcanos menores é completamente diferente, muda tudo. Então, eu amo esses 2 tarôs, uso muito. E depois de estudar, então, com a Vera, já com a cara e com a coragem, já comecei a atender, né? Foi na mesma época que eu casei e tal. E aí comecei a atender, e aí logo depois, acho que em 2006 mesmo, acho que na metade de 2006 eu comecei a estudar astrologia, lá na Gaia Escola de Astrologia, aqui em São Paulo. Hoje em dia eu acho que os cursos da Gaia são todos online, desde 2020, né, desde a época da Pan, ficou tudo mais online assim. O que é uma pena, porque a convivência que a gente tinha na Gaia, né, com os outros alunos e tal, eu acho que não tem igual, sabe? Você poder trocar com as pessoas que estão lá estudando e interessadas no mesmo assunto que você tá, que no caso era astrologia. Então daí eu me formei lá na Gaia, né, estudei 3 anos lá, e junto com tudo isso que eu fui estudando, eu também fui fazendo cursos paralelos para poder atender melhor, né, os meus clientes. Então eu fiz florais de Bach, eu fiz Reiki, eu fiz Magnified Healing, eu fiz... que mais que eu fiz? Ai, gente, é tanta coisa que eu nem me lembro, sabia? Eu fiz as especializações também de astrologia, né? Depois que eu me formei, astrologia médica, astrologia vocacional, astrologia tradicional, astrologia psicológica. Eu não fiz cursos de astrologia kármica, mas eu estudei paralelamente astrologia kármica por minha conta, assim, com alguns livros, né, com algum material. Estudei recentemente astrologia védica hindu, né, que chama Jyotish, mas ainda eu tô só na introdução, assim, então eu não atendo com astrologia védica ainda. Estudei numerologia cabalística recentemente com a Vanice Bonavigo, que foi aluna do Carlos Rosa, né, aqui em São Paulo, estudei com ela. Que mais, gente? Bom, estudei um monte de coisa nessa área, né? Estudei fitoenergética com o Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido, foi um curso maravilhoso. Mas tudo isso aí pro lado mais da terapia, eu não me identifiquei muito para atender. Eu uso mais nas consultas, se eu sentir que eu preciso para aquela pessoa, e para mim, para minha família e tal, né? O meu negócio são os oráculos, o meu negócio de trabalho são os oráculos. Aí eu comecei também a dar aulas de tarô, isso lá em 2011, né? Cheguei a dar aula de tarô no Espaço Arion. Que mais? E dava aula de tarô na minha casa também. Dava aula de tarô online, mais hoje em dia, né? Então, é isso, gente. Mais ou menos a minha história de vida é essa daí, tá? Com tarô, com esoterismo. E assim, eu continuo estudando, né? Sempre que eu posso. Hoje em dia eu tenho um filho, ele vai fazer 9 anos, então ainda demanda bastante trabalho. Eu não tenho muito tempo para estudar do jeito que eu já tive na minha vida, mas sempre que eu posso, eu continuo estudando. E é isso, acho que eu já falei muito, né? Tá ficando longo esse vídeo, daqui a pouco tá todo mundo dormindo. E fale aí um pouquinho sobre vocês aí nos comentários, que eu gostaria de conhecer um pouquinho mais de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau!